Olá pessoal, meu nome é Paulo, eu sou professor de História e hoje nós vamos falar de um tópico que não é tão relacionado a vestibulares, a provas, mas ainda assim é muito interessante. Nós vamos falar sobre a Índia Antiga. A Índia é hoje o segundo país mais populoso. E a gente também vai falar do hinduísmo e do budismo, que são religiões extremamente prevalentes na atualidade. Além disso, outro bom motivo para se estudar sobre a Índia como um brasileiro, entender um pouco melhor a cultura e a história da Índia, é lembrar que nós fazemos parte de um bloco econômico, o BRICS, que inclui a Índia, é o I do BRICS. Então faz sentido, se nós vamos ter essa relação diplomática e comercial com a Índia, faz sentido que nós também tenhamos uma compreensão um pouco melhor. Então, ao invés de só falar dos países da antiguidade, das civilizações da antiguidade, que diretamente influenciaram o pensamento ocidental, então falar de Mesopotâmia, falar de Antigo Egito, que nós já falamos, é bom a gente também ver um pouco outras sociedades que saem um pouco desse eixo. Então agora a gente vai ver sobre a Índia Antiga. Vamos lá? Primeiro vamos falar de uma população muito antiga, um dos primeiros povos, uma das primeiras civilizações tecnológicas que aparecem na Terra, que são os povos do Vale do Indo. Entre 5.000 a 3.000 a.C., populações do subcontinente indiano começam a popular o Vale do Indo. E aqui tem uma imagem, se vocês olharem, o Vale do Indo é hoje onde é o Paquistão, apesar de que algumas das cidades caíam no território onde hoje é a Índia. Mais de 1.000 cidades encontradas, dentre as maiores Harappa, inclusive não é incomum também serem chamados de civilização Harappa, porque a Harappa foi a primeira cidade. Então, entre as maiores cidades, Harappa e Mohenjo-Daro. A maior de todas, e a mais antiga, Hakkari, abrigava cerca de 80.000 pessoas. Então, uma grande metrópole para os níveis de uma civilização antiga. E aqui nós temos as ruínas de Mohenjo-Daro, no Paquistão. Nós podemos ver uma civilização bastante impressionante, a mesmo nível da Mesopotâmia ou do Egito Antigo. Uma civilização com grandes cidades, grandes construções. Construíam edifícios com tijolos de barro cozido e possuíam um sistema de esgoto e abastecimento de água complexo. Esses tijolos de barro cozido eram de uma qualidade tão alta que não só eles duraram milênios, como também quando os ingleses colonizaram a região da Índia e estavam fazendo suas ferrovias, eles utilizaram esses tijolos, eles demoliram construções antigas e utilizaram esses tijolos na construção das ferrovias. E possuíram um sistema de esgoto e abastecimento, tinham cidades da Europa medieval que não tinham sistema de esgoto. Aliás, era bem comum que tivessem. Então, mostra novamente o avanço dessa população. Nós não sabemos tanto sobre eles quando a gente sabe sobre a Mesopotâmia ou sobre o Antigo Egito, porque nós não deciframos ainda, nós não encontramos uma forma de decifrar a língua escrita deles. Eles tinham língua escrita, eles deixaram registros, nós só não sabemos o que eles significam. Talvez se um dia a gente encontrar a pedra de Roseta dos povos do Vale do Indo, a gente consiga saber mais sobre esse povo extremamente avançado e impressionante. Em torno de 1500 a.C., eles desaparecem, não se sabe ao certo motivo, a gente já viu isso acontecer, populações que a partir de um certo ponto não tem mais resquícios deles. É possível que eles tenham caído por
agressão de invasores. A gente sabe, analisando as ruínas deles, que eles eram um povo bastante igualitário. A gente sabe disso porque as construções deles não eram muito diferentes, não tinha grandes mansões e casebres, elas eram meio que todas semelhantes. E eles também deviam ser pacíficos, porque não foram encontrados grandes estoques de armas. Então é possível que eles tenham sido destruídos, ou que eles tenham sido afugentados, que eles tenham sido forçados a ir para outra região, ou que eles tenham se misturado, ou que eles simplesmente tenham migrado por N motivos. Não dá para saber ao certo, só existem hipóteses. Mas a partir de 1500 a.C., aí já entra outro povo do qual nós vamos falar. Então vamos falar sobre o período védico. Védico. De onde será que vem essa palavra? Vamos ver. Por volta de 1500 a.C., coincidentemente na mesma época que os povos do Vale do Indo desaparecem, então talvez seja relacionado, não se sabe com certeza, mas pode ser. A região do Vale do Indo é ocupada por indo-europeus que saem da região do Mar Negro e Mar Cáspio. Aqui nós temos um mapa, se você olhar aqui meu laserzinho, Mar Negro, Mar Cáspio. Então é a região que hoje é a Rússia, Cazaquistão, Turquia, Iraque, Irã, esse tipo de território. Os indo-europeus, inclusive, eles são extremamente importantes, porque eles são um grupo que originou vários grupos culturais e linguísticos. Por exemplo, os povos dos Balcãs, os gregos, macedônios, eles são povos indo-europeus. Celtas, povos indo-europeus. Eslavos, persas, os próprios sumérios, que a gente estudou, são indo-europeus. E os povos que ocuparam a região da Índia são indo-europeus. Esse povo se autodenominava como arianos ou árias, que em sânscrito significa povo nobre. Arianos. Quem aqui já estudou história, principalmente a história da Segunda Guerra Mundial, ou que se mantém atento à política, já ouviu essa palavra. Porque ariano seria, segundo a ideologia nazista, o homem branco, de origem nórdica, ideal, superior. Isso é baseado em pseudociência, que não tem nada a ver com nada de conhecimentos incorretos de história que os nazistas tinham. Os arianos são um povo indo-europeu que colonizou, que ocupou a região da Índia. Então, é importante que aqui, quando a gente fala ariano, não confundir o povo indo-europeu que foi para a Índia com qualquer delírio etnocêntrico de supremacista branco. Que não é disso que a gente está falando, e é bom saber que existe essa diferença. História documentada por um conjunto de textos religiosos chamados de Vedas. Está aí o nome, período védico. O Rig Veda, Yanjurveda, Samaveda e Atharva Veda. Eles são coletâneas de hinos religiosos, cânticos, descrições de rituais, orações a deuses e venerações a deuses, magias e descrições de rituais místicos que narram aspectos da história. Então, a história gravada não de uma forma direta, assim, ano tal aconteceu isso, ano tal aconteceu isso, mas sim através, semelhante, por exemplo, a várias partes da Bíblia, escrito em poemas, escrito em orações, esse tipo de coisa. E aqui nós temos um excerto do manuscrito do Rig Veda, escrito em sânscrito, que aí vocês podem dar uma olhada em como que se pareciam esses documentos religiosos. Divisão da sociedade. Naquela época não tinham, depois da queda do povo do Vale do Indo, não tinham grandes reinos, cidades com dezenas de milhares de pessoas. Era uma coisa um pouco menor. A sociedade era dividida em grama, que eram unidades familiares, em viso, que eram vilas, e em rashtra, que eram reinos governados pelo Rajá. Talvez vocês conheçam essa palavra, Rajá, que é atribuída
a figuras de liderança da Índia, até o British Raj, ou o Raja britânico, que foi o governo da Inglaterra, do Reino Unido na Índia durante o período colonial. Haviam sacerdotes chamados Purohitas que auxiliavam o Raja. Nesse ponto, no início do período védico, os sacerdotes não tinham um grande poder. Eles eram conselheiros, eles eram auxiliares, mas quem mandava mais era o Raja. Mulheres eram respeitadas e podiam participar de comitês importantes. Então elas tinham autoridade e elas podiam participar em comitês que deliberavam sobre diferentes aspectos da sociedade. Vários hinos dos Vedas são de autoria feminina, então mulheres podiam ser poetisas, o que era uma função muito importante, pense numa sociedade cujos principais textos religiosos eram escritos na forma de poemas. Então, era uma função de prestígio e respeito que podia ser ocupado por mulheres. Agora vamos falar do hinduísmo védico. É bom falar um pouco do hinduísmo, porque o hinduísmo é muito prevalente até hoje. Se a gente for olhar aqui, o hinduísmo é uma das mais antigas religiões ainda praticadas. Não dá para dizer ao certo se é a mais antiga, existem debates sobre isso. As três mais antigas são o hinduísmo, o judaísmo e o zoroastrismo. Mas aí existe discussão, porque vai ver qual que é a datação dos textos escritos, mas antes dos textos escritos existia uma tradição oral. Os próprios Vedas eram passados através de tradição oral por muito tempo. Então, não dá para dizer ao certo qual que é a mais antiga de todas, mas o hinduísmo é uma das mais antigas praticadas e também é a terceira religião com mais devotos do planeta, salvo engano, com mais de 1 bilhão de devotos. Afinal de contas, é a religião principal da Índia, o segundo país mais populoso do planeta. Então, é uma religião muito importante. Na verdade, assim, tecnicamente, que é a coisa mais pedante de falar, tecnicamente o hinduísmo não é nem exatamente uma religião, é mais um complexo de religiões e de sistemas filosóficos que têm aspectos em comuns, porque existem vertentes do hinduísmo que é extremamente diverso, que são politeístas, que são panteístas, que são monoteístas, que são ateístas, que nem acreditam em deuses. O próprio Mahatma Gandhi, que é o grande ativista e líder político da era contemporânea na Índia, talvez o mais famoso, disse que você não precisa acreditar nos deuses ou em Deus para ser um hindu. Então, o hinduísmo é dito que o hinduísmo tem mais de 1 milhão de deuses, mas as pessoas também têm liberdade de venerar quais deuses elas preferem, de venerar alguns deuses, todos os deuses, um deus. Então é uma religião extremamente diversa nesse sentido. O que a gente vai falar agora é do hinduísmo védico ou vedismo, baseado estritamente nos Vedas, que é o período mais antigo da religião. Os deuses são personificações da natureza, os devas, ou de conceitos morais, asuras. O Rig Veda é o texto mais antigo e é composto de hinos aos deuses, principalmente Agni, aqui o Agni, deus do fogo, e Indra, deus da chuva e da prosperidade. Introduz conceitos ainda importantes para o hinduísmo moderno, como samsara, que é o ciclo de reencarnação, essa ideia de que depois que você morre, você reencarna, e você pode reencarnar como uma outra forma, você pode reencarnar como um animal, você pode reencarnar como um ser superior, um ser divino, ou como um ser inferior, e que existe esse constante ciclo, e que a depender das suas ações em uma vida, você pode ter uma próxima vida melhor ou pior, e que eventualmente, invariavelmente, com certeza, ao longo do seu ciclo de reencarnações, você entraria em contato com a divindade superior, você entenderia como funciona o mundo do ponto de vista divino e alcançaria o estado supremo de existência. Dharma
conceito de vida correta, aderência à ordem do universo. Quem aqui lembra da aula do Egito talvez lembre do conceito de Ma'at. E se eu fosse tentar uma tradução que não seria 100% certeira, eu chamaria isso de virtude. Claro, a virtude, de um ponto de vista cristão, não vai implicar nos mesmos atos e nos mesmos valores do que o conceito de Dharma, nem tampouco do conceito de Ma'at. Mas essa ideia de que existe uma moralidade divina, cósmica, universal, e que você tem que agir de uma forma correta para segui-la. E finalmente nós temos karma, a causa e efeito, forma como as ações influenciam o futuro. Uma coisa importante a se lembrar quando a gente fala de karma é que karma não é destino. Karma não é pré-determinação. Karma é literalmente causa e efeito. Se eu faço uma coisa, acontece uma coisa. Se eu faço uma coisa ruim, acontece uma coisa ruim. Se eu faço uma coisa boa, acontece uma coisa boa. É que no caso, especificamente sobre o hinduísmo, a gente tem o conceito de samsara. Nós temos as outras vidas. Então o que eu faço nessa vida pode me afetar nessa vida ou na próxima. E as coisas que acontecem comigo nessa vida podem ser efeito de algo que eu fiz numa vida anterior. Mas não é um destino, não é uma predeterminação. Você ainda tem um livre-arbítrio. Emprestando de um termo das religiões abraâmicas, do cristianismo. Mas você ainda tem a sua liberdade, porém suas ações têm consequência. É isso que o karma quer dizer. Agora vamos falar sobre o próximo período durante o período védico, que seria já mais uma fase tardia, que é o brahmanismo. Em torno do século 8 a.C., religiões védicas se expandem para fora do Vale do Indo, chegando ao rio Ganges, que é ao leste, e incorporando aspectos de religiões locais. Textos pós-védicos, como os Dharma Sutras e Dharma Sastras, aumentam a proeminência da classe sacerdotal. Então, o Vedismo era especificamente sobre os Vedas, porém vários outros textos vão sendo escritos que comentam ou que expandem sobre os Vedas ou clarificam sobre os Vedas e alteram o jeito que a sociedade na região da Índia funcionava, a depender de cada época. Então, quando surge o brahmanismo, a classe sacerdotal se torna muito mais poderosa. Eles lembram dos purohitas? Eles deixam de ser simplesmente auxiliares e começam a ter uma posição muito mais dominante. Também tem ascensão ao culto ao Trimurti, trindade dos deuses Brahma, Vishnu e Shiva, que são respectivamente deuses da criação, preservação e destruição. Talvez vocês já tenham ouvido esses nomes, Brahma, Vishnu e Shiva. Eles aparecem muito em cultura popular, em mitologia, em videogames, nesse tipo de coisa. Brahma também, por motivos que me evadem, é um nome de uma marca de cerveja e de um tipo de boi, para pessoal que entende de coisa de agropecuária. Mas são divindades muito importantes. Até hoje elas são as principais. O hinduísmo tem um monte de divindades, mas esses três são muito importantes. Então a gente vai ver aqui uma imagem deles. Aqui na ordem, Brahma é esse com várias cabeças, Vishnu com a pele roxa e Shiva com a pele azul, representando a criação, a preservação e a destruição. Note-se que assim, o Shiva não é um deus antagonístico, não é um deus maligno, muito pelo contrário, é um deus extremamente popular. Inclusive existem vertentes religiosas que veneram especificamente Shiva como criador do universo. Eles veem Shiva como aquele que não só destrói o mal, mas como que destrói para permitir a criação. Um bom jeito de interpretar isso, na minha opinião, é você interpretar o ciclo de nascimento, crescimento e morte. Precisa do velho morrer para o novo nascer, certo? Então seria esse ciclo da criação, preservação e destruição. E também, durante o brahmanismo, o sistema de castas, conhecido como Varna. A gente pensa na Índia, pensa em hinduísmo, talvez uma das primeiras coisas que venham à mente seja o sistema de
castas, que seria esse sistema estrito de que baseado na sua família, baseado na cor da sua pele, baseado na sua linhagem, você tem uma função específica e uma ordem hierárquica, certo? Aqui nós temos outra imagem do deus Brahma, e a ideia seria que esse deus criador, de diferentes partes do corpo dele, teriam originado diferentes povos. E esses povos, essas classes, essas Varna, teriam funções diferentes no mundo. Os Brahmanes, os sacerdotes, lembra que a gente falou que os sacerdotes começaram a ganhar mais poder? Os sacerdotes, que teriam vindo da boca de Brahma, são sacerdotes, professores, eles são os únicos autorizados a estudar os textos sagrados, eles são os únicos que são responsáveis pelos rituais religiosos, pela pureza moral e espiritual do povo. Então, apesar de eles não governarem, eles têm um poder gigantesco, porque eles que definem qual que é a vontade dos deuses. Os Kshatriyas, guerreiros e administradores, que teriam vindo dos braços de Brahma, seriam então os líderes, né? Vaishyas, comerciantes e mercadores, que teriam vindo das pernas de Brahma, seriam então os que sustentariam comercialmente. Os Sudras, agricultores e trabalhadores braçais, que vêm dos pés de Brahma, e seriam os mais próximos da terra, os mais próximos do chão, e também a sustentação, né, do povo. E finalmente os Dalit. Talvez já tenham ouvido falar dos Dalit. São os párias, os intocáveis. Aqueles que nem vieram do corpo de Brahma, eles teriam vindo do pó do pé de Brahma. Hoje, quando a gente fala de ações de discriminação positiva, de formas de combater de preconceitos ou de fazer reparações, que nem nós temos minorias econômicas e étnicas no Brasil, os Dalits são provavelmente a principal na Índia. Esse sistema de castas hoje ele não é mais fixo em lei, existem até políticos, essas coisas que tenham vindo da casta Dalit, mas ainda assim é um grupo de minoria e que existem esforços para tentar integrar eles o melhor possível. Eles surgem porque eles não faziam parte desse grupo ariano original. Eles eram ou povos que viviam nas montanhas, tribos menores que viviam nas montanhas, ou que viviam nas florestas, ou pessoas que praticavam profissões que eram consideradas como impuras, como curtidores de couro ou cremadores de cadáveres. Então eles eram vistos como sujos. Por isso eles estavam completamente fora de qualquer hierarquia, eles eram vistos como os piores dos piores. Mas novamente, hoje já existem muitos esforços e já faz há um tempo, quando a gente fala de Índia, ainda tem muito essa ideia do sistema de castas, e ele existe, mas não tão estritamente quanto antes. E é óbvio que essa ascensão de sacerdotes, essas mudanças políticas, gera reformas. Começam a aparecer reformas no hinduísmo que geram novas religiões. A gente vai falar de duas importantes religiões que até hoje são praticadas, que surgem como reformas do hinduísmo. Vamos começar pelo jainismo. Religião que prega formas de escapar do ciclo de reencarnação, samsara, que se torna popular em torno do século 7 a.C. Crença nos Tirthankars, seres que conseguiram superar o samsara e ensinaram outros como fazê-lo. Haveria 24 Tirthankars. Neste ciclo, eles acreditam que, na verdade, houve vários ciclos de existência ao longo da história do universo, e que esse ciclo, que é o que inclui a existência humana, nós teríamos tido 24 desses grandes sábios e professores e profetas. Aqui nós temos o símbolo do jainismo. Opa, vocês podem ver que tem um símbolo aqui
que será que é isso? Isso é de fato uma suástica, que nem a dos nazistas. Isso indica uma conexão entre os jainistas e os nazistas? De forma alguma. A suástica foi um símbolo que foi cooptado pelos nazistas, que foi reinterpretado por eles e acabou que no Ocidente tem um aspecto completamente negativo. Mas na Ásia, no leste da Ásia, principalmente na Índia, na China e no Japão, esse símbolo tem um significado completamente diferente. Ele é associado a religiões como o budismo e ao jainismo. Então, nesse contexto aqui, ele não é um símbolo de ódio. Ele é o símbolo de uma religião, na verdade, bastante pacifista. A gente vai ver sobre isso. Porém, ele foi cooptado. E eu acho importante a gente pensar nisso. Como um símbolo pode ser tirado do seu contexto e forçado a um novo aspecto dele. E a gente tem que ter a capacidade de interpretar o contexto e saber qual símbolo que a gente está olhando. Porque ao mesmo tempo que um camarada lá, cabeça raspada, balançando uma bandeira nazista, você aponta para ele que é um símbolo de ódio, ele não pode falar, ah, não, mas isso é um símbolo da Índia antiga, porque claramente não é isso que ele quer dizer. Por outro lado, se você vê um monge no leste da Ásia com esse símbolo, chances são ele não é um supremacista branco. Chances são ele é um jainista ou ele é um budista, e esse é um símbolo que para ele significa a religião dele. Então nós temos que ter a capacidade de interpretar o contexto cultural e histórico dos símbolos que a gente vê, porque o símbolo pode mudar de significado. E uma vez que mudou, não tem volta. A gente só tem que ser esperto e saber o que quer dizer em cada momento. Voltando para o tópico mesmo do jainismo, Mahavira, o 24º Tirthankara, é o mais influente profeta do jainismo. Uma coisa importante é que muita gente fora do jainismo coloca o Mahavira como sendo o fundador da religião, mas os jainistas não acreditam nisso. Inclusive ele é o 24º. Então eles acreditam só que ele é um que foi muito popular. Mas eles não veem ele como fundador. Quando colocam ele como fundador, isso é incorreto. E aqui nós temos uma estátua representando Mahavira em Ahimsa. Eu acho que é assim que fala. Entendeu? O jainismo acredita que o karma é uma presença física que é atraído por más ações, como se fosse uma partícula. Para escapar do karma negativo, seria necessário seguir uma série de práticas. A mais famosa delas é a não violência. Eles levam isso muito a sério. Os sacerdotes jainistas, eles não só são veganos, não podem comer nenhum animal, como eles têm restrições enormes. Por exemplo, eles não podem comer batata. Por quê? Porque você come uma raiz, você tem que arrancá-la do chão. E isso pode danificar algum ser vivo. Eles muitas vezes carregam vassouras, que eles usam para varrer o chão na frente deles, para eles não pisarem em nenhum pequeno animal, inseto, e matar e fazer qualquer dano. Muitos, inclusive, usam máscaras para que eles não acidentalmente engulam ou assoprem em um pequeno animal e matem ele. Então eles levam esse pacifismo extremamente a sério. Eles têm outras regras referentes à castidade e à forma de agir. Para os não sacerdotes, existem versões mais light dessas crenças. Então, ao invés de você ter que varrer o chão no seu caminho e não poder nem respirar com força no animal, você é só vegetariano mesmo. E não pode agir com violência, não pode entrar em brigas, esse tipo de coisa, mas é uma versão um pouco mais calma. Principalmente porque eles acreditam que, como existe um ciclo de reencarnação, todos eles terão um momento numa próxima vida que eles serão sacerdotes. Só que naquela vida talvez você não esteja pronto. Agora vamos falar de uma mais popular, de uma religião reformista do hinduísmo mais popular, que é o budismo, que é inclusive a quarta religião mais popular, logo atrás do hinduísmo. Religião original... Ninguém viu isso aqui? Isso aqui, ó, que estava aqui, ninguém viu. Apague na memória. Religião originada no século V a.C., baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. O Buda, que significa o iluminado, o desperto.
E aqui nós temos, olha só, uma estátua representando Siddhartha Gautama, presente no Museu da Índia. Vocês podem talvez ter visto já uma estátua de um Buda diferente, dourado, mais gordo, porém isso é outro Buda. Por quê? Buda não é o nome dele é Siddhartha Gautama. Buda é um título, que significa o iluminado, aquele que atingiu o mais alto grau de iluminação, aquele que atingiu o Nirvana. Então existiria mais de um Buda. Inclusive existem até previsões de Budas que existiriam no futuro. Então é sempre bom levar em consideração quando você vê uma imagem de um Buda, não é necessariamente o fundador do budismo, pode ser outro Buda que existe nos mitos ou na tradição budista. O budismo não adora deuses nem possui hierarquia religiosa. Também busca a superação do samsara através da iluminação, o nirvana. Vertente original, reinterpreta devas e asuras. Então, uma coisa que eu acho interessante colocar é que apesar de existem muitas vertentes do budismo que são mais ateístas hoje em dia, o budismo não surge como uma negação da existência de deuses. Ele simplesmente vê os deuses como estando presos no mesmo ciclo de reencarnação que os mortais. Eles estariam num aspecto acima, mas eles também estariam presos. E o objetivo é você escapar desse ciclo de reencarnação e atingir um processo de iluminação onde você se torna um com o universo. Então, eles acreditam nos deuses. Eles só não veneram os deuses. Eles só não acreditam que esses deuses sejam os mandatários do que é certo e errado. Sim, apenas seres que estão em outro estágio de existência. E eles também interpretam asuras normalmente com uma visão mais negativa, como um ser maligno, vingativo que está abaixo na existência. Um ser quase que, porque eu não quero fazer uma comparação grosseira com religiões abraâmicas, mas seria quase que um ser demônico. Os ensinamentos do budismo guiam o indivíduo a se desapegar dos defeitos da humanidade e desenvolver qualidades positivas. E para entender bem como que seriam essas qualidades positivas, eu coloquei as 4 nobres verdades do budismo. Isso aqui são quase que tópicos. Todas elas, se você quiser estudar o budismo, tem uma explicação muito mais longa sobre elas, principalmente a última. As verdades são: existe o sofrimento, o desejo é a origem do sofrimento, é possível cessar o sofrimento abandonando os desejos, o nobre caminho óctuplo é a forma de abandonar os desejos. Então, essencialmente você está vivo, você sofre. Por que você sofre? Porque você tem desejos, porque você quer coisas, porque você está apegado ao mundo material. Para você parar de sofrer, você tem que se desapegar. Mas como? Você só fala desapeguei e pronto? Não, existe um caminho, existe uma série de práticas que você usa para conseguir abandonar os desejos. Seria o nobre caminho óctuplo, que seria as instruções do budismo. Então eu acho interessante colocar que apesar do budismo e o jainismo não se verem como hinduísmo, eles ainda assim existem meio que no mesmo universo. Eles são formas diferentes de interpretar a realidade, mas eles concordam em muitos aspectos da realidade. E agora a gente vai ver o último período da Índia Antiga nessa aula. Eu adoraria ficar falando de muito mais da Índia Antiga, mas eventualmente a gente tem que falar de outros territórios, né? Que é a dinastia, as dinastias de Magadha. Em torno do século 6 a.C., pela primeira vez depois das civilizações do Vale do Indo, grandes cidades se formam, as 16 Mahajanapadas. Aqui nós temos as 16 Mahajanapadas, das quais a principal, a gente vai ver aqui, Magadha. Dentre elas, Magadha tem destaque. Magadha foi extremamente importante para a formação do jainismo e do budismo. Se você estuda os lugares em que Buda viaja ou os pontos em que o jainismo começa a tomar força, Magadha é o centro. Magadha é um dos principais locais. Então,
mesmo antes, quando estavam se formando essas religiões diferentes, que se expandiriam inclusive para fora da Índia, principalmente o budismo, que seria muito popular na China e até hoje no Japão, Magadha estava no centro. A partir de Magadha, inicia-se um período de unificação da Índia, que até agora era um monte de cidades-estados. Entre 345 e 322 a.C., a dinastia Nanda conquista o norte do subcontinente. Então, esta região aqui. Após a morte de Alexandre o Grande, a gente não falou sobre a Grécia ainda, mas Alexandre o Grande conquista toda a região da Pérsia e chega a conquistar até parte da Índia, né? Conquista a parte oeste da Índia. Quando ele morre, desestabiliza a dinastia de Nanda e em 323, não, perdão, isso foi quando ele morreu, e aí por causa disso Chandragupta, com a ajuda de seu mentor Chanakya, toma controle de Magadha e funda o Império Maurya, que conquista quase todo o território da Índia. Segundo os relatos, segundo o registro histórico, Chanakya teria sido um alto funcionário da dinastia de Nanda, que teria se tornado desiludido, teria jurado vingança ao então rei, e teria visto Chandragupta ainda menino jogando um jogo, e percebeu nele as características de um líder, então decidiu se tornar seu mentor e treiná-lo, educá-lo para que um dia ele pudesse se tornar rei, o que deu certo, tanto que Chandragupta se torna rei e cria um império que domina quase todo o território da Índia, que é o Império Maurya. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos continuar seguindo para o leste. Afinal de contas, nós falamos sobre o segundo maior país, sobre as origens do segundo maior país em questão de população. Eu acho que faz sentido então nós falarmos sobre o país mais populoso e suas origens. Então, aula que vem nós falaremos sobre a China. E até lá, bons estudos.